Olá, boa tarde, família querida, povo de Deus, todos os meus seguidores, e para você ainda que não me segue, esse é o momento de você se inscrever no meu canal, me seguir e ouvir todas as ministrações, as devocionais SPFé que eu faço todo o sábado às 17h30 e também diariamente às 8 horas da manhã, por 12 a 15 minutos. Eu espero você lá no Instagram, SBFé, Sabedoria e Boa Fé, ou então no meu perfil de nutrição, SBF, Saúde e Boa Forma, ok? Aqui no meu canal do YouTube, todos os sábados às 17h30, nós estamos divulgando ao vivo a nossa devocional SBFé, ok? Hoje o tema será: o que a parábola do filho pródigo tem a nos ensinar? Assuma a sua identidade de filho e não de servo. Sim, essa ministração, ela foi a ministração da semana inteira. Começou no domingo, né, às 8 horas da manhã, por 12 a 15 minutos, e todo dia eu trazia um tema diferente para ativar o nosso espírito, para a gente começar a refletir na palavra do Senhor. E a palavra de cada dia nos traz não apenas a reflexão, mas atitudes e também livramentos, porque a unção do Senhor vem para aquele dia, para que você possa se preparar, cuidar, ficar atento, ficar alerta, ok? Então, eu espero você diariamente comigo lá no Instagram, ok? E dia de sábado eu faço um apanhado para que você possa começar a unir as peças, né, de todos os dias e trazer uma reflexão mais profunda. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai neste momento. Senhor, nosso Deus, Pai querido, queremos te agradecer porque estamos aqui mais uma vez unidos, Senhor, para falar, para refletir, para ouvir a tua palavra e aprender de ti. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo essa ministração e que possa tocar verdadeiramente em seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa tela que eu vou compartilhar é do site sbf.blog.br, onde todas as devocionais eu deixo escrito aqui para que você possa depois ler e também compartilhar com todos. Amém? O tema, a verdadeira transformação. O que a parábola do filho pródigo tem a nos ensinar? Essa passagem está em Lucas 15. Na ilustração aqui do lado, que vocês estão vendo, nós temos dois irmãos. Um, nós conseguimos vê-lo totalmente, e o outro, apenas parte dele. Então, a pergunta-chave é: em qual posição você está? Em qual posição você já esteve? E em qual posição você pretende estar? Na leitura da parábola do filho pródigo, né, onde o filho mais novo pede a sua herança, vai curtir a vida, perde tudo, se arrepende, volta ao pai, que o recebe de braços abertos, prepara uma festividade e causa a indignação, né, do filho mais velho, né, do primogênito, que sempre esteve na casa do seu pai e sentiu-se injustiçado. Vamos então refletir em todas essas passagens? Amém? Vamos lá. Quais os três ingredientes vitais para a verdadeira transformação? Por que esse tema, verdadeira transformação? Porque se você parar para pensar, através da atitude do filho pródigo, é, veio assim revolucionar, mexer com essa casa. Né? A transformação do filho pródigo, que voltou, né, transformado, convertido, arrependido, do irmão mais velho que se sentiu indignado, daquele pai que deve ter refletido por todo esse tempo da ausência do filho, né? Na Bíblia não fala quantos dias, quanto tempo ele ficou fora, dessa mãe que não é mencionada, né? Enfim, imagino que deve ter sido realmente uma revolução nessa família. E essa história, essa parábola, né?
ela veio e ela traz até hoje muitas mensagens que também vão transformar a minha vida e a sua vida. Por isso que essa palavra, essa parábola, ela é ministrada por muitos pastores, por muitas pessoas e realmente traz muitas transformações e reflexões. Essa primeira, no domingo, eu falei sobre esse tema, né? Quais os 3 ingredientes vitais para a verdadeira transformação, por quê? Que essa reflexão nos trouxe assim. Nós temos uma. Hoje em dia, tudo tem que ser muito rápido, muito simples, muito prático, e há receitas que precisam apenas de 3 ingredientes. Os homens devem adorar, porque imagino que, né? Imagino que devam ser receitas fáceis. Só que, ao mesmo tempo, se precisam apenas de 3 ingredientes, eles são vitais. Então, você precisa ter, no mínimo, esses 3 ingredientes para que saia algo que dê realmente para comer. Então, eu imagino que um doce, né, se for uma sobremesa, precisa de algum tipo de açúcar, ou que seja frutose, ou adoçante, ou a própria sacarose, enfim. Se for um prato salgado, precisa de fato que tenha sal, para que tenha algum sabor. Mas se for um bolo, precisa, no mínimo, de fermento para que o bolo cresça. Então, uma receita que precisa de 3 ingredientes vitais, precisam de 3 ingredientes vitais, senão ele não vai acontecer, não vai ficar, né, saboroso para quem o degustar. E nós, trazendo assim essa alusão para a nossa vida, nós possuímos um corpo físico, e esse corpo físico, para ter vida, ele precisa de alma. Só que nós possuímos também o espírito, né? Para que possamos ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Só que esse espírito, ele precisa ser ativado pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos, de fato, sermos a imagem e semelhança do Senhor. Caso contrário, o nosso espírito ele vai ficar suscetível à alma. E a alma, ela não se converte. A alma, ela vai nos trazer as necessidades da nossa carne. E aí, é óbvio que vem toda a influência do mundo, a influência do mal, que vai querer aproveitar todas as nossas brechas, a nossa fragilidade, para nos apresentar algo que vai nos afastar dos princípios do Senhor e vai trazer uma falta de paz, que foi o que aconteceu com esse filho pródigo, que ele não ativou o seu espírito com o espírito do pai, e ele simplesmente, por vários motivos, ou apenas pelos seus impulsos, ou curiosidade, ou por influência de amigos, ele quis experimentar o mundo lá fora, né? Só que aí você fala, nossa, mas é necessário, às vezes, que a gente saia da barra, da saia da mamãe e do papai para tentar algo novo. Sim, concordo, isso também aconteceu comigo, com 21 anos de idade, vim para São Paulo para buscar novas oportunidades de vida. Mas essa minha saída, ela foi planejada, né? Eu vim para casa de um tio, né? Sou muito grata pela vida dessa família que me recebeu logo nos meus primeiros meses, né? Mas foi algo que tive a permissão do meu pai, da minha mãe, que ficaram em oração pela minha vida. Enfim, foi tudo muito bem planejado. Óbvio que mesmo você tendo seus riscos calculados, tudo planejado, você também sendo aguardado por famílias, né, que te recebem, os desafios aparecem e não são poucos. Mas esse rapaz, quando ele saiu da casa do seu pai, foi de forma impositiva. Ele simplesmente que ele fez. Assim, na Bíblia não conta todos os detalhes, mas nós imaginamos que esse rapaz, ao pedir para o pai a sua herança em vida, porque herança nós sabemos que o filho tem direito depois que os pais morrem. Mas esse jovem, ele deve ter sido tão impositivo com o pai que ele pediu e ele não era o primogênito, era o filho mais novo. Se nós formos pensar, principalmente antigamente, isso era levado muito mais a sério,
o primogênito, ele tem a maior bênção, a maior parte da herança, e o filho mais novo, nem tanto assim, também receberia a sua bênção, mas numa proporção menor ao primogênito. Isso era considerado nas leis daquela época. Mas esse filho mais novo, imagino que ele tenha sido muito impositivo e falou: pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora. E aí o pai não teve autoridade para dizer não. Imagine que esse pai, entristecido, deve ter perguntado para o seu filho: filho, você quer ir? Para onde você quer ir, meu filho? Por quê? Para quê? Ou se ele não fez essas perguntas, imagino que ele deve ter refletido tantos e tantos dias ao aguardar o seu filho. Imagino esse pai, depois que o filho se foi, ele ficava aguardando o seu filho todos os dias, porque ele tinha certeza em seu coração que seu filho voltaria. É óbvio, aquela saída intempestiva deste menino, sem saber para onde foi, querendo gastar toda a sua herança com festividades, com prazeres da vida, é óbvio que esse dinheiro mal administrado iria acabar. Então, esse pai tinha certeza que esse filho ia voltar, não sabia quanto tempo, mas também sabia que não demoraria muito, e ficou todos os dias esperando esse filho. Da mesma forma que o nosso pai também não nos diz não quando você simplesmente quer agir de acordo com seus impulsos, com suas vontades, ou por conselhos realmente de pessoas que não servem ao Senhor. Mas por que que Deus, né, o nosso Pai não nos diz não, se o Senhor tem autoridade para dizer não? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí Ele respeita o nosso querer, o nosso ide. E enfim, mas ele fica sempre nos esperando de braços abertos, ele fica realmente com o coração magoado, entristecido e dizendo: assim, meu filho, por quê? Né? Por que você quer se afastar? Se eu estou aqui para lhe dar todo um amor incondicional, um amor ágape, um amor verdadeiro, eu tenho tantas bênçãos, toda essa herança, toda essa riqueza para te dar, e você quer, né, gastar a sua vida à sua maneira sem os meus conselhos. Então vá, meu filho. Foi assim que esse pai fez, né? Ele poderia ter dito não, mas o livre-arbítrio diz sim, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse menino partiu, e esse menino foi. Quantas vezes nós também nos afastamos dos princípios do Senhor porque queremos aprender com os nossos erros, nós queremos experimentar realmente o que o mundo nos oferece, né? As oportunidades que a vida, né, nos oferece, e aí a gente vai. Mas nem sempre dá certo. Depende de como você o conduziu, essa sua saída. Se essa sua saída machuca pessoas, magoa pessoas, faz com que você use realmente recursos que deveriam ser usados de uma forma mais cautelosa, você tem grande chance de não se dar bem. Mas, óbvio que um pai não deseja isso para um filho, mas tem situações que é tão nítido, que é tão, sabe? E você, às vezes, nós, às vezes, com escama nos nossos olhos, só pensando nas nossas vontades, não conseguimos enxergar o óbvio. Às vezes, até aparentemente, está ali o óbvio tão presente. Ah, não, mas eu quero tentar. Porque se não deu certo com fulano, pode dar certo comigo e eu quero aprender. Eu quero aprender com os meus erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros, mas aquele que se acha capaz, impotente, e que eu vou vencer pelas minhas próprias forças, vai, e aí pode ser, né, muito duro esse aprendizado de acordo com o que a vida oferece. E aí, na quarta-feira, eu trouxe uma reflexão sobre os prazeres que o mundo dá, que parece tão bom. Aí vamos conversar sobre isso. Aí tem as festas, né? As festas com pessoas, você pode até encontrar alguém do bem, mas nós sabemos que dependendo do tipo de festa, nós vamos encontrar pessoas que não vão nos agregar nada, que quer apenas
aproveitar aquele instante, passa por cima de todos, passa por cima de sentimentos, né? As músicas de hoje em dia são músicas que nem letras têm, né? Ou às vezes são batidões, funk, com músicas assim que realmente não agregam, que traz um sexo vulgar, né? São algumas músicas que traz a sofrência, que mexe nas suas emoções, mas não trazem palavras que vá te dar um ânimo, e aí depois você pode ficar, né, até depressivo. Traz também bebidas exageradas, e aí você pode perder o controle e não saber o que você fez, e no outro dia você ainda pode ficar com dor de cabeça, com ressaca. Em alguns casos, tem drogas envolvidas, né? Você pode se envolver com pessoas que realmente não vai te levar para um bom caminho. E aí, às vezes, pode ser tarde demais, dependendo das consequências. As meninas saem e, às vezes, se envolvem sexualmente com algum rapaz, e isso, além das enfermidades, das doenças sexualmente transmissíveis, podem ainda ter uma gravidez e trazer ao mundo uma criança de uma forma que não vai trazer paz para essa família. Então, tem tantas coisas a refletir, mas que às vezes, quando a impulsividade vem no coração do ser humano, essas, né, essas consequências, ela não tem o mesmo peso. Então, é por isso que é importante sempre conversarmos com nossos filhos. Se nós estivéssemos falando apenas do jovem, dos adolescentes que quer tentar uma vida lá fora, não, mas eu estou falando também das pessoas mais maduras, que às vezes não se deixam levar pela palavra do Senhor, pelos princípios do Senhor, e aí agem de forma que realmente não vai lhe trazer felicidade. Amém? Mas sendo você um escolhido de Deus, né, Deus que o ama incondicionalmente, permitirá que você passe por apertos e permitirá, através do Espírito Santo de Deus, que você escute a voz do arrependimento para lhe resgatar de volta ao Pai. Mas não apenas essa voz que lhe falará ao ouvido, também terá a voz maligna que vem da sua consciência e lhe tirará todo o ânimo. Então, o Senhor permite, né, como esse pai permitiu que esse jovem fosse, e o Senhor, né, que nos dá o livre arbítrio, ele permite que a gente vá, porque nós decidimos ir, e ele permite, ele está ali, tomando conta de você, mas ele permite, porque ele sabe que diante das consequências, ele primeiro tenta te resgatar por amor, mas se por amor não foi o suficiente para que você pudesse ficar próximo ao Pai, então que a dor possa lhe transformar. E aí você começa a sentir as consequências dos seus atos. O Senhor te perdoa, mas dependendo das suas atitudes, você vai arcar com essas consequências terrenas. Mas eu não vou me arrepender, o Senhor vai me perdoar, tá tudo feito. Ok, no reino espiritual, sim. Mas o que você fez, né, na vida, na vida terrena aqui, né? E o que você vai colher dessa sua semeadura? Toda semeadura tem colheita. E é essa colheita que na terra você vai arcar. Mas o Senhor estará contigo. Você se arrependeu? Ok. Mas o Senhor estará contigo? Ok. Vai ser menos difícil, porque o Senhor estará contigo, mas as consequências você vai arcar. E aí, no momento que você perde tudo, que aconteceu com esse filho pródigo, e aí a partir do momento que acabou o dinheiro, e aí todos esses, entre aspas, amigos que estavam ao seu redor, viu que esse rapaz não tinha mais nada a oferecer, todos eles se afastaram, e esse rapaz não tinha dinheiro mais para a sua hospedagem, muito menos para a sua alimentação. Então, ele foi apacentar porcos. Foi o emprego que ele conseguiu na época e não tinha nem o que comer, a ponto de sentir o desejo de se alimentar das bolotas, né, daquela ração dos porcos. Na Bíblia não fala se ele comeu ou não, mas bateu dentro dele um grande arrependimento, uma angústia muito grande. Imagine esse menino com toda essa dor, lembrando da casa do seu pai, de tudo que ele tinha,
de todos os servos dessa casa e viviam numa condição muito mais privilegiada do que ele que estava ali apacentando porcos e não tinha nem o que comer. E aí ele ouve aquela voz da sua consciência, aquela voz da culpa, que diz assim, viu o que você fez? Você merece isso mesmo. Quem mandou deixar a sua família, a sua casa e gastar toda a sua herança? Agora você merece estar aí junto aos porcos. Não tem mais salvação para a sua vida. Bem feito. Isso é o primeiro sentimento que nós temos, o sentimento do arrependimento, que o diabo aproveita essa brecha para lhe jogar palavras de culpa, né, de dor, e dói, porque quando você sofre, você se transforma. Então, às vezes essa frase acaba sendo bom para poder te dar um choque, para te dar fazer um chacoalhão, mas a palavra do Senhor fala também que o Senhor transforma a maldição em bênção, porque aí depois vem a voz do Espírito Santo e fala, meu filho, eis-me aqui, está chorando por quê? Você tem um Deus que cuida de você e que jamais te esqueceu. Eu sei de tudo que você está passando e eu te digo, estou cuidando de ti. Lembre-se de onde você veio, lembre-se de todos os livramentos que você já passou. Estou aqui para te levantar. Não chore, pois quem cuida de você não dorme. O nosso Deus não dorme, Ele está cuidando de você todo o tempo. E ainda diz mais, levanta, tem muita gente que te ama. Te digo, filho meu, tudo vai passar e um renovo vai acontecer. Essa letra é de um louvor chamado Tá Chorando Por Quê? Eu não vou passar para o YouTube não, né, bloquear o meu vídeo, mas lá no finalzinho, aqui vocês poderão ver, tem esse, né, aqui, e aí preto no branco, você clica e você vai ouvir esse louvor, você vai refletir, você vai se emocionar e você vai chorar. Você vai chorar porque essa palavra fala muito ao meu coração e vai falar no seu também. E aí, na sexta-feira, eu falei sobre o retorno. Chegou então o grande momento. Aquele filho tomou a grande decisão de voltar. Imagina a dor dentro de si, a vergonha e apresentar-se a todos o seu fracasso, ter que encarar famílias, amigos, empregados, ser alvo de críticas por toda a sua vida. Mas a dor do arrependimento e da verdadeira transformação que ocorrera dentro de si fez com que ele passasse por cima de todos os seus sentimentos e voltasse de forma humilde ao seu pai, a ponto de pedir-lhe perdão, dizendo. Aí já é um outro louvor do Sérgio Lopes que canta assim: Senhor, não mereço o teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor, só agora entendi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros se esqueceu, e em festa o meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor. Só o nosso Deus, só o nosso Pai, que realmente nos dá uma grande prova de amor. Amém? Esse retorno deve ser vivido por todos nós, sempre. Buscar a presença e intimidade com o Pai, pois somente com Ele viveremos em segurança. Agora, para finalizar, nós vamos apresentar aquele outro irmão, que lá daquela primeira ilustração que eu falei com vocês, estava ali, lá recuado, escondidinho, né? Só tinha as pernas dele, mas ele estava ali. Mas por que que ele estava assim tão escondidinho? Né? Por que ele não se posicionou? Porque ele era o primogênito, e normalmente numa família o primogênito sempre tem um destaque, não é? Mas esse menino não, ele ficava sempre à sombra de quem? Né? Apresentamos então esse filho mais velho que ficava ali, né? Não foi tão mencionado, mas no final
da parábola, ele apareceu. Porque esse menino poderia ter a bênção da primogenitura e ficou em segundo plano nessa parábola. Ou seja, essa bênção, nós a temos, estamos ao lado do Pai e temos direito à nossa herança, mas não nos posicionamos como filho e sem ter a intimidade com o Pai, como nós vamos usufruir dessa fartura? Então, eu imagino que esse filho mais velho, né? Então, ele se sentindo, eu sou mais velho, então eu quero aproveitar mais os meus amigos. Então, ele trabalhava, sim, lá, né, na lavoura, não sei, enfim, lá no trabalho do pai, na fazenda. E imagino que ele não tinha a intimidade com o seu pai. Ele deveria almoçar com todos os outros empregados, com os amigos, e provavelmente ele ficava ali, naquele meio, um meio mais jovem, todas da mesma idade, e não compartilhava a mesa com o pai. Automaticamente, se você não compartilha a mesa, a ceia com o Senhor, você não tem intimidade com o Pai, você também não se sente à vontade de abrir seu coração, de falar, de expor o que você precisa, de se posicionar, de dizer, Pai, eu gostaria de fazer uma festa com os meus amigos ou com os empregados da fazenda. Podemos, né, matar um cabrito para que eu possa comemorar, mas a partir do momento que ele não tinha essa intimidade com o pai, ele também não sentiu coragem, talvez, ou falta de posicionamento, e ficava sempre ali nos bastidores. E quando esse filho mais novo que se posicionou, porque talvez esse filho mais novo se posicionou, que o posicionamento é uma atitude correta, não da forma como esse filho mais novo fez, mas eu imagino que enquanto o filho mais velho estava lá com todos os seus amigos ou empregados e não compartilhava a mesa com o pai, já esse menino mais novo, sim, talvez tivesse tanta intimidade com o pai, com ousadia, mas ao se afastar dos princípios do Senhor, ele exigiu a sua herança e fala, pai, eu vou. Então não tinha nenhum temor. E aí ele agiu da forma como ele agiu. E aí ele assumiu, pegou a sua herança e foi-se. Mas esse filho mais novo, ele trouxe, através dessa transformação, um renovo para dentro de casa, porque ele se arrependeu, ele voltou, esse pai, ele fez a festa ao receber esse filho, né, de braços abertos, o filho ali, pai, não mereço o seu perdão, né, como um teu servo mais humilde eu quero ser, esse pai não ouviu esse filho, filho, você está aqui, você é meu filho, servo nada, colocou-lhe um anel de família em seu dedo, uma capa de família, dizendo, olha, eu estou aqui, eu te recebo de braços abertos, filho, eu estava te esperando todos os dias, vamos fazer, né, matar um novilho cevado, enfim, vamos fazer uma grande festa, um grande banquete. Esse filho mais velho, né, chegando lá do trabalho, ouve músicas, danças, festas, e aí ele chama um dos empregados, o que está acontecendo? Seu irmão mais novo voltou e o pai fez-lhe uma festa. Então esse filho ficou indignado, como assim eu não vou entrar nessa festa? Essa festa não me pertence. Mais uma vez, esse menino não se posiciona como filho e fica afastado. Mas o pai, um pai de amor, vai, sai e fala: filho, venha para perto, venha comemorar, vamos festejar. O seu filho, o meu filho que estava perdido, foi encontrado, ele voltou, vamos comemorar. E esse filho arredio, mas pai, eu estou aqui contigo todos os dias, tu nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Filho, tudo que é meu é seu. Então, a bênção é sua, a herança é sua. Você que não tomou posse, você não se posicionou, você não pediu, mas está tudo aqui à sua disposição. Alegre-se conosco, porque nós somos uma verdadeira família. Eu não quero apenas o seu amor de filho, eu preciso também do seu amor de irmão. Venha, e aí
a passagem finaliza, nós não sabemos, né, se esse filho realmente entrou e, né, conviveu em harmonia, mas imagino que sim. Então é onde nós vamos parar para pensar agora, né? Como é que eu vou me identificar nessa história? Tantos personagens, tem o personagem do pai que não conseguiu dizer não, porque naquele momento não era apropriado, né? O livre-arbítrio, aquele filho mais novo que se posicionou, está certo, mas foi, né, longe dos princípios do Senhor, magoando a todos para tentar uma vida, gastando toda a sua herança. Esse filho mais velho, que não se posicionava, que não tomou posse da sua primogenitura, que ficava afastado, sem intimidade com o seu pai. E, enfim, então, em que situação você se identifica? Talvez um pouco em cada situação, em cada fase da sua vida, não é verdade? Então, o que que nós vamos aprender nesta ministração de hoje? Né, que nós devemos amar, aprender a amar, o amor ágape do nosso Pai. Nós devemos conviver com o Pai, sabemos, né, devemos saber o que é que nós queremos, mas o nosso querer precisa estar dentro dos princípios do Senhor. E se você tem intimidade com Ele, no seu coração vai aparecer, vai florescer um novo querer. O querer que é o querer do Senhor, Ele vai plantar dentro do seu coração, né? Então diga ao Senhor, Senhor, eu quero isso, mas está longe dos seus princípios. Pai, transforma o meu coração, me renova. E aí você ativa o seu espírito com a palavra do Senhor diariamente, que esse renovo virá. Se posicione, assuma o lugar de filho, assuma a sua autoridade de pai e mãe. Se você é pai e mãe, aprenda a dizer não no momento certo, mas tudo em amor. Amém? Então, que o Senhor possa realmente trazer para o seu coração esse renovo em todas as áreas da sua vida. Se posicione, assuma a sua identidade. Amém? Então, neste momento, eu apresento a ti um pai que te ama e está de braços abertos, mas você precisa se posicionar. Glória a Deus por isso, que você tenha um sábado abençoado, em nome de Jesus. SB Fé, underline, sabedoria e boa fé, todos os dias, 8 horas, de 12 a 15 minutos, de reflexão na palavra do Senhor. Clica aqui, vamos ouvir esse louvor. Está chorando, por quê? Amém? A paz